Olá a todos. Então, estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de ecologia. Já postei um vídeo sobre biomas e agora quero falar um pouquinho sobre sucessão ecológica. Sucessão, o que a palavra sucessão nos diz? Sucessão quer ver vir depois, né? Aquele que é sucessor. Então, o Bolsonaro é sucessor da Dilma, né? Do Temer, no caso. Então, ele é aquele que substitui. Dentro da ecologia, a sucessão ecológica ela pode acontecer de duas formas: a primária e a sucessão secundária. Sucessão primária, por exemplo, é aquele ecossistema que se forma a partir do nada. Então, não existia nada ali naquele local antes. Um exemplo clássico de sucessão primária é, por exemplo, a formação de um ecossistema a partir de uma erupção vulcânica. Então, houve uma erupção vulcânica, o derramamento de lavas, e aí, com o passar do tempo, houve o resfriamento daquele local, daquela formação rochosa que se formou com o vulcão, e aí, com o resfriamento, começa a vir a formação de alguns musgos, de alguns líquens, esses musgos e esses líquens se formam a partir de pássaros que vai visitar esse local e acaba depositando suas fezes. Esses musgos e os líquens têm a função de manter a umidade desse local, tornar as rochas um pouco mais, causar erosão, iniciando a formação de um solo ali mais fértil. A visitação de pássaros, esses pássaros depositam sementes, essas sementes começam a nascer, em busca dos frutos dessas sementes, né, começa a vir outros animais, alguns insetos, e com o passar de muitos e muitos anos, a formação de um novo ecossistema. Isso acontece tanto em erupções vulcânicas, em dunas de areia, né, em regiões de praias, né, isso também é possível acontecer. Então, esse é o que nós chamamos de substituição, de sucessão ecológica, substituição de um ecossistema. No caso da sucessão primária, é a formação de um novo ecossistema, né, a formação de um ecossistema num local que ainda não existia nada. A sucessão secundária é mais fácil da gente perceber nos nossos dias comuns, por exemplo. Basta a gente observar quando você tem uma queimada, né? Então, lá por algum motivo você colocou fogo no seu quintal. E aquela área ficou devastada, sem a presença de nenhuma cobertura vegetal. Então, não há presença de plantas, não há presença de animais, não há presença. Terra devastada, né? E aí, com o passar do tempo, surge um novo ecossistema. Então, é uma sucessão secundária, ou seja, já havia um ecossistema ali, e aquele ecossistema, por algum motivo, foi devastado, seja pelo fogo, seja por seca, seja pela ação do homem, né? Foi devastado, e aí começa-se a formar um novo ecossistema naquele local. Então, nós falamos de substituição ou sucessão secundária. Quero mostrar para vocês algumas imagens, só para ilustrar do que eu estou falando, tá? Olha aqui, ó, sucessão ecológica ou substituição ecológica, né? É o desenvolvimento de um novo ecossistema. E aí nós temos, ó, o desenvolvimento de esse termo, então, se refere ao desenvolvimento de um ecossistema, é também conhecido como sucessão ecológica, que envolve mudanças na repartição de energia e estrutura das espécies de um processo de comunidade. Então, é quando há uma substituição de umas espécies, tá? E aí, quando a gente fala de substituição, a gente está falando de substituição de plantas, substituição de animais, de todo um ecossistema, ou surgimento de um novo, no caso da sucessão primária. Deixa eu mostrar ó. Sucessão ecológica nada mais é do que um processo de substituição de espécies ao longo do tempo. A gente pode dizer que quando uma floresta ela chega na sua maturidade, nós chamamos essa maturidade de clímax. Então, uma floresta já
envelhecida, uma floresta já estabelecida, é uma floresta em clímax. A floresta em clímax, ela tem uma característica bem interessante, que é pouca produção de matéria orgânica, pouca produção de oxigênio, porque ela acaba consumindo muito oxigênio também. Já viram, eu não sei se vocês já ouviram algum comentário do tipo que a Amazônia não é considerada o pulmão do mundo, porque o mesmo tanto de oxigênio que ela produz é o mesmo tanto que ela absorve. Então, essa afirmação, né, um pouco, digamos, simplória demais, ela se baseia nisso, que uma floresta madura, né, uma floresta em clímax, ela tem também uma grande quantidade de animais, uma grande diversidade de animais. E que, de certa maneira, a respiração desses animais, a decomposição da matéria orgânica, tudo isso envolve o consumo de oxigênio, né? Então, é nesse sentido que o que ela produz, ela consome, tá? Uma outra coisa interessante, que quando a floresta está nesse estágio aqui, ó, que nós chamamos de floresta secundária, ou estágio intermediário, é onde ela há uma maior produção de matéria orgânica e uma maior produção, uma maior liberação de energia, no caso do oxigênio também está envolvido nisso, tá? Porque aqui, quando eu falo produção de matéria orgânica, eu estou falando acúmulo de energia. Então, é aqui que as plantas vão crescer em altura e em espessura. Isso é produção de matéria orgânica, isso é acúmulo de energia, né? Quando uma árvore está crescendo, ela está produzindo, produzindo energia, ela está acumulando matéria orgânica no seu crescimento. Quando ela cresce em espessura também, tá? Nesse estágio aqui, nós chamamos de estágio pioneiro, é onde começa o processo de ocupação. Aqui nós temos a formação de gramíneas, uma grande quantidade de gramíneas, de plantas forrageiras para proteger o solo. Nesse estágio aqui, a gente tem a chegada de alguns animais que chamamos de animais de pastoreio. Capivara, passarinhos, então são animais de pastoreio, animais que vão se alimentar de herbáceas, né? Depois, a gente tem a substituição dessas herbáceas, dessa vegetação dessas gramíneas, por pequenos arbustos, ao ponto que esses arbustos vão crescendo e formando a floresta completa até chegar no clímax, certo? Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Gente, se eu estivesse em sala de aula e fosse aplicar uma prova para vocês, tenham certeza que esse quadro aqui é o que eu sou mais apaixonada nele. E que talvez eu cobraria uma prova. Se vocês conseguirem entender isso aqui, vocês conseguem entender todo o conteúdo, tá? Então vamos lá. No início da formação de uma floresta, então aqui a gente pode ver um substrato aberto. Então começou aqui, ou foi o fogo, ou foi o vulcão, ou foi uma seca que devastou a área. Então a gente tem um substrato aberto. Substrato eu tô falando de solo, tá? Um solo descoberto. Aí nós passamos para as pioneiras, que é onde os organismos se estabelecem, que são as gramíneas, que estão começando a chegar aqui. Depois dessas pioneiras estabelecidas, surgem as intermediárias, que são os arbustos. Depois dos arbustos, a floresta em clímax, que há uma estabilização maior, tanto de plantas quanto de animais, ok? Olha esse quadro aqui embaixo, ó. No início, como eu tenho a formação apenas de... Imagina assim, ó, eu tenho mudinhas, eu tenho plantinhas muito pequenas, muito sensíveis. Então, nesse estágio, esse ambiente, ele sofre muito com a variabilidade das condições ambientais. Então, ele sofre muito com a seca, ele sofre muito com a chuvas excessivas, com geada, com fogo. Então, tudo isso é muito... esse ambiente, esse ecossistema é muito frágil para essas questões. À medida que o ecossistema vai amadurecendo, vai crescendo, vai se estabelecendo, essas condições, elas não são tão mais, não causam tanta influência sobre o desenvolvimento desse ecossistema. Por isso que ele vai diminuindo, tá? A variabilidade aqui, ó, vai diminuindo. Quando eu estou no clímax, eu tenho uma menor interferência das condições ambientais.
Complexidade estrutural e funcionamento do ecossistema. O que é complexidade estrutural? Complexidade estrutural e funcional está relacionada com as cadeias alimentares, com as teias alimentares, tá? Com a relação ecológica, as relações como parasitismo, predatismo, canibalismo, todas aquelas relações ecológicas que eu já passei para vocês na etapa anterior do RED. Então, no começo, ó, essas relações, tanto de produtor-consumidor ou essas relações ecológicas, elas são pouco influenciáveis, elas quase não acontecem, acontecem minimamente. À medida que o ecossistema vai amadurecendo, vai se mantendo, eu tenho uma ocorrência maior, uma interferência maior, uma complexidade maior desse funcionamento e dessas estruturas, certo? Eu gosto muito disso aqui, porque isso aqui resume muito sobre sucessão ecológica, tá? Sucessão primária e secundária, eu já falei para vocês, então, elas podem acontecer de maneira autogerada, então é uma coisa que vai acontecer por um processo biológico interno, tá? Ou ela pode ser de uma força externa, no caso, a ação do homem aqui, ó, acontece isso, tá? Pode acontecer. Aqui o que eu tinha falado para vocês, então aqui, ó, uma rocha exposta, depois vem os líquens, as gramíneas, as herbáceas, arbustos, plantas jovens até as plantas adultas. Então, essa seria a sequência de uma sucessão. Aqui, na mesma medida, ó, sucessão dos animais, a mesma medida que há um estágio de substituição das plantas, há um estágio de chegada e substituição de espécies de animais também, tá? Primeiro eu começo só com pastoreio, depois eu tenho predadores, tá vendo? Porque vai aumentando a complexidade. Então, sucessão ecológica é basicamente isso, é vocês conseguirem entender esse processo, tá? Aqui eu tenho, ó, o que eu tinha falado para vocês, de uma sucessão primária que acontece em praias, por exemplo, em dunas, né? Tá vendo? As dunas, a formação, então, primeiro de poças d'água, de fitoplâncton, que são plantas aquáticas, de organismos aquáticos. Depois vem alguns artrópodes, né? Também aquáticos. E aí, junto com isso, vem... De que maneira que esses animais chegam aqui, gente? Que esses seres chegam aqui? Muitas vezes são trazidos através de ovos, na pena de passarinho. Então, algum passarinho, um pato, por exemplo, né, foi lá na lagoa tomar um banho, e nas suas penas tinha ovinhos, tinha larvas de alguns desses seres vivos, que acaba se instalando nesse ambiente até a formação de um ecossistema em clímax. Esse aqui seria um ecossistema em clímax, certo? Então, isso é basicamente o conceito de sucessão ecológica e a importância de sucessão ecológica. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido entender o que é sucessão ecológica e qual é o principal conceito do termo, tá bom? Esse é um conteúdo bem facinho, vou deixar os slides para vocês verem e algumas perguntinhas também, tá? No vídeo de biomas, gente, eu não consegui colocar os slides junto com a minha apresentação. Eu achei que estava apresentando, mostrando os slides, mas não consegui. Mas se vocês pegarem o mapa e seguir o que eu estou falando, vocês vão entender melhor, tá bom? Beijo.